Ele é um jovem que é filho único de uma família rica da Inglaterra vitoriana. E anos atrás sua mãe morreu em um acidente. Seu pai, apesar de rico, é um bom homem. O criou para ser um cavalheiro desde criança. Mas agora tem um loirinho muito nojento que foi adotado pelo seu pai, que vai fazer da vida dele um inferno. Seja beijando a garota que ele gosta, chutando o cachorro dele e literalmente fazendo da adolescência dele um verdadeiro inferno. E essa aventura bizarra é o início da saga maravilhosa que é JoJo's Bizarre Adventure. E pra quem não conhece, eu sou o Soneca do canal Soneca. Tô passando aqui só pra avisar que esse canal não morreu. Eu tava de mudança e passei o Natal e o Ano Novo arrumando caixas e mais caixas. E pra ser mais específico, eu me mudei de São Paulo pro Rio de Janeiro pra morar com a minha noiva. E por que eu tô falando isso tudo? Porque eu conheci a mulher da minha vida por causa de JoJo. Mais especificamente em 2018. E a gente é muito fã dessa série de mangás desde aquela época. E revendo esse anime hoje em dia, quase 8 anos depois, na nossa casa, é muito especial pra mim. Então, pra começar o ano bem, pra começar tudo chuchu beleza, eu decidi que vou fazer vídeo de todas as partes de JoJo, começando do começo e só preparando o hype pro Steel Ball Run. Então se você tá no hype pra Steel Ball Run também, se inscreve aí e aproveita e reveja todas as sagas de JoJo comigo, é nóis. E tudo começa no século XIX e vai ser na Inglaterra que a história começa. E é durante a industrialização da Inglaterra que a desigualdade de classes e a violência, principalmente em Londres e em grandes cidades, estava tocando. E a parte onde JoJo é praticamente uma novela de época com homens musculosos fazendo poses gulosas e saindo na porrada. Tudo isso aproveitando muito a arquitetura gótica da época e a violência que rolava solta nas periferias das grandes cidades. E a história se inicia com a família aristocrata Joestar, que durante uma viagem da família acontece um acidente e a esposa de George Joestar acaba indo de Vasco enquanto protegia o bebê. E durante toda essa tragédia, um homem simplesmente asqueroso e muito feio chamado Dario Brando aproveita para saquear a carruagem, mas não havia muita coisa além de alguns pertences e uma máscara de pedra que fez harmonização facial. E é sério, esse cara é tão vagabundo que ele queria até arrancar os dentes dos cadáveres para vender, coisa que era comum na época. Você ia no dentista e pagava para ele colocar o dente de outra pessoa na sua boca. Mó nojeira, cê é louco. Porém, durante o luteamento do Dario Brando aqui, o Jorjão Joestar acaba acordando e ele confunde as coisas e acaba achando que aquele vagabundo na verdade estava socorrendo ele. E agora anos se passam, seu filho Jonathan Joestar, vulgo Jojo, é um jovenzinho e apesar da falta de sua mãe, ele tem seu cachorro, o Danny, que ajudou ele a superar a falta dela e as coisas vão bem, porém tudo vai mudar com a chegada de Dio Brando. Pois lembra do Dario Brando? Ele teve um filho e agora, anos depois, com a morte dele, ele envia uma carta a um homem que ele supostamente salvou, pedindo para cuidar do seu filho, pois ele tá morrendo de uma doença misteriosa. Mas sem antes falar pro Dio, vai lá na casa desse ricaço e rouba tudo que eles têm, filhão. É a tua chance de brilhar. Mas o Dio desprezava demais o pai dele, pois a sua mãe morreu de tanto trabalhar para sustentar ele e ele tem nojo dele ser seu pai. E agora a gente tem a chegada icônica do Dio à mansão dos Joestar, e é óbvio que ele já chega cheio de pose. E é sério, o Dio farmava a aura já no século XIX. O Jojo chega todo bobo para cumprimentar ele, apresenta o seu cachorro e tudo isso pro Dio enfiar uma bica na cara do cachorro assim que ele chega perto. E mano, o Dio é um típico vilão de novela mexicana. O cara é maldade pura, manipulador e os caralho tudo. O cara é um vagabundo de marca maior. Já o Jojo é o completo oposto do Dio. Ele é o herói honrado e puro, que sempre faz a coisa certa. Inclusive ele salva uma garota que estava sendo perturbada por alguns garotos mais velhos e ele acaba levando uma surra, óbvio, mas ele disse que ele não fez aquilo porque ele gostava dela ou algo do tipo, mas sim porque ele é um cavalheiro e o senso de justiça dele é simplesmente muito forte desde sempre. E na parte 1 de JoJo a gente vai ter esse embate de dois homens que cresceram sem suas mães. Jojo, que nasceu em um berço de ouro, com a maior educação, com empregados
e com forte senso de justiça. Já o Dio, ele cresceu num lar abusivo, na periferia de uma grande cidade, lidando com um pai babaca e sempre vendo sua mãe sofrendo e tendo que se virar pra sobreviver. Esse loirinho que não teve uma infância nada fácil, toma como missão de vida sempre ser superior ao Jojo. Por exemplo, o Jojo luta boxing, o Dio vai lá, dá uma surra nele e ainda começa a espalhar boatos pra todos os colegas dele que o Jojo não sabe guardar segredo e que ele é um babaca. O Dio literalmente começa a fazer bullying com um coitado. Inclusive, olha aqui o Jojo fumando um cachimbo, aí ele vai lá, chama os caras pra fumar com ele e os caras falam que não quer fazer amizade com vagabundo. Mas enfim, todo mundo agora na quebrada é fechadão com o Dio. Mas é no meio de tanta solidão que o Jojo acaba fazendo amizade com a Irina. Lembra da garota que ele ajudou com os valentões? É ela. E daqui nasce uma bela amizade e mais pra frente um romance. Mas é claro que o porra do Dio não vai deixar o garoto ser feliz. O cara vai lá perturbar a coitada e literalmente beija ela à força e manda um... Seu primeiro beijo não foi com o Jojo, foi com eu, Dio. E tem a cena icônica, né? Óbvio. A dublagem de Jojo é simplesmente muito foda, não tem jeito. E isso obviamente deixa a coitada toda triste. Mas ela é nojenta, ela cai no chão e começa a lavar a boca com água barrenta, que deixa o Dio furioso e ele dá um puta tapão na coitada. Porém, o Dio é um cara frio e calculista, mas que também é um filho da puta orgulhoso pra caralho. Direto ele se fode porque fica tiltadinho. Mas meu amigo, quando o nosso Jojo descobre essa parada, ele não vai deixar barato não. Ele vai cobrar o Dio puto da vida. E chega já confrontando o babaca, falando que só vai parar de bater nele quando ele cair no chão e começar a chorar. Porém, de início o Jojo leva uma surra. Mas uma coisa sobre o nosso queridíssimo Jonathan é que ele não é do tipo que apanha e fica calado. Ele apanha e fica mais forte. E o bichão levanta puto e dá uma surra nesse loirinho safado, pra ele não se esquecer mais. Até que o pai dele chega e o Dio começa a chorar e fazer um drama, se vitimizando pra caralho. E ele também puxa uma faca, mano. Porém, algum tempo se passa e lembra do Danny, o cachorro tão amado do Jojo? Pois é, o Dio colocou ele dentro de uma caixa e jogou ele no incinerador. E quando o funcionário foi usar pra queimar algumas folhas, ele queimou o cachorrinho vivo do Jojo. E é sério, eu não sei qual é o problema do Araki com cachorros, mano, mas toda vez que tiver um cachorro em Jojo, o cachorro vai morrer da pior forma possível, cara. Mano, eu lembro muito de uma cena da parte 4 que tem um cara que literalmente morde o focinho do cachorro e cospe do absoluto nada. O Araki realmente não gosta de cachorros. Porém, depois de toda essa situação, ele entra em depressão, pois agora ele não tem cachorro, nem namoradinha, não sobra nada pro Betinha. Mas agora 7 anos se passam, 1888, o ano em que o Jack Stripador apareceu. Sim, ele vai aparecer nessa história. E o Jojo está na faculdade agora. Ele tem 1,95 de altura e o cara é um real armário. Ele e o Dio jogam juntos futebol americano na universidade e logo vão se formar. O Dio estudou direito, pois é, o Dio é advogado. E o Jonathan, arqueologia. E o motivo dele ter estudado arqueologia é porque ele ficou fascinado pela máscara de pedra, pois aquela máscara se ativa com sangue, coisa que o Jojo percebeu anos atrás durante a briga dele com o Dio. E bem, o Jorjão Joestar está doente, de cama e com alguns sintomas específicos. E enquanto o Jojo estava na biblioteca da mansão, ele encontrou a carta que o pai do Dio enviou anos atrás. E nessa carta o Dario fala sobre a doença que ele tinha, e são os mesmos sintomas da doença do pai do Jojo, o que faz o Jojo juntar os pontos e ir confrontar o tio, que dá um chilique, é óbvio. Mas o Jojo agora não é mais um moleque de bosta, ele joga ele do segundo andar pela escada mesmo, merecidíssimo. E no fim, o Dio, na verdade, envenenou o pai dele aos poucos, pois ele não suportava mais os abusos dele. E agora que ele tá na mansão Joestar, ele está fazendo o mesmo com o George.
já que, como ele foi adotado, ele tem direito à herança da família. E ele quer herdar todo o money da firma do velhão. Porém, o veneno que o Jill usava é uma espécie de veneno do Oriente. Então, para descobrir mais sobre isso, ele vai para Londres investigar. E enquanto o Jojo tá em Londres, o Jill arma um plano para assassinar o Jojo com a máscara de pedra e fazer parecer que tudo foi um acidente. E é muito engraçado o Jojo chegando em Londres, que é o aristocrata chegando nas quebradas, tá ligado? Ele olha pro muro e enxerga um monstro, e de dentro da neve sai um gato devorando um filhote de cachorro, só pra mostrar que o bagulho aqui é perigoso mesmo. E logo aparecem bandidos. O primeiro tenta esfaquear ele, mas ele segura a faca com a sua própria mão, mostrando a sua determinação e a sua aura. Porém, um dos bandidos é a lenda, ele mesmo, o Speedwagon. E é sério, o Speedwagon parece que saiu de um roteiro de série da Netflix. O bichão é o narrador da história. Tudo o que acontece, o bichão fala. E ele joga o seu chapéuzinho de lâminas e fala: eu atingi o braço dele, mas minha mira não foi melhor porque ele jogou a faca. E agora as minhas lâminas estão chegando nos ossos dele. E agora o corpo musculoso e gostoso dele está tão quente. E nossa senhora! Mas logo ele leva uma bica do Jojo e cai durão no chão. E só vai aparecendo mais e mais bandidos. Porém, o Speedwagon levanta, bota moral e fala: ninguém gosta desse macho porque ele é um guerreiro honrado. A determinação dele é simplesmente foda. Então me diga, meu cavaleiro, o que você quer? Eu vou lhe ajudar. E o Speedwagon, mano, ele é literalmente o maior fã do Jonathan. Ele vai seguir o bichão pra cima e pra baixo. E sim, ele vai ficar com esses diálogos explicativos o resto da história. Muito foda. Enquanto isso, o Jill tá bêbado, repetindo os hábitos do seu pai, que ele arruma briga com dois homens. E durante esse conflito ele resolve testar máscara de pedra. Porém o cara vira um vampiro. E puta merda, que vampiro feio do caralho. E agora o Jill tá fudido, pois esse bicho feio tem super força, regeneração, e ele consegue ficar bonitão sugando o sangue do Jill. E por sinal, os vampiros do universo de Jojo sugam sangue usando os dedos. Que bagulho feio. Porém, quando o Jill está prestes a ir de o sol nasce e o vampirão vira pó. E agora na mansão Joestar, o Jill é confrontado pelo Jojo, pela polícia, a testemunha que vendeu o veneno a ele e até o Speedwagon. Todo mundo tá aqui. Porém, ele ainda tenta fazer o seu drama manipulador, mas quando ele vê que não vai dar certo, ele parte pro plano B. Usa a máscara de pedra em si mesmo, tenta esfaquear o Jojo. Porém, o Jorjão pula na frente e acaba recebendo a facada. E o Jill ativa a máscara. É revelado que o nosso querido Jorjão aqui, o tempo todo, sabia que o pai do Jill havia roubado a carruagem aquele dia. Ele havia descoberto anos antes, quando o pai do Jill tentou vender a aliança que ele havia roubado. E mesmo sabendo dessa merda do pai dele, ele aceitou o Jill na sua família, porque o Jill não tinha pra onde ir. E nas suas últimas palavras ao seu filho, ele diz que se arrepende pelo Jill ter crescido com tanto rancor. Não sei se o George Joestar, ele é só bom demais, tá ligado? Ou se ele só é muito trouxa mesmo, tá ligado? Porém, não há tempo para o luto. O corpo do Jill não está mais ali. E agora, aquele psicopata havia se tornado um monstro. E ele fica todo amostradinho com seus poderes novos. Ele mata os guardas, sugando a vitalidade deles. E os cadáveres deles voltam como zumbis vampiros, controlados por ele. E logo nesse primeiro embate entre o Jill e o Jonathan, a gente vê algo que vai evoluir cada vez mais na série, que é o quão bom o Araki é em escrever lutas, pois as lutas de Jojo são sempre muito imprevisíveis. Você nunca sabe como as brigas vão terminar, tá ligado? E o Araki sempre cria umas reviravoltas mais maneiras, o que prende a sua atenção de forma bizarra. Tanto que nesse primeiro embate entre o Jojo e o Jill, o Jojo bola vários planos pra conseguir derrotar ele. Tanto que ele queima ele vivo, tenta levar ele cada vez mais alto na mansão, enquanto a mansão tá pegando fogo. Tudo com o intuito de queimar o Jill vivo, já que o fogo aumentou tanto que tá consumindo a mansão inteira. Mas o Jill consegue se agarrar às paredes e o Jojo tira a lança do seu peito e usa ela pra se agarrar à parede também. Porém, quando ele pula pra tentar agarrar o Jill, ele não consegue, e no último ato desesperado ele tira o seu cinto e prende nos pés do Jill. E durante a queda,
ele consegue empalar o corpo do Dio em uma das estátuas da deusa Vênus, a guardiã da família Joestar. E milagrosamente, o Jojo consegue sair em chamas por uma janela. E por enquanto, o mundo está a salvo desse vampiro afetado. E bem, lembra da Erina? Ela quem está cuidando do homem agora. Porém o Dio conseguiu sobreviver e está com a máscara de pedra. E no mangá conta que ele só sobreviveu porque um dos pilares da mansão caiu e destruiu a estátua que ele estava empalado. E é simplesmente só sorte pra caramba mesmo que esse loirinho tem. Porém o Jojo vai ficar sabendo disso através de um homem misterioso, que é o melhor personagem dessa parte, que é o Zeppeli. Como todo personagem em Jojo, chega chegando e logo de cara dá uma dedada no estômago do Jojo e o cura com uma energia misteriosa chamada Ramon, que vai ser o poderzinho deles, que é algo similar à energia do sol, porém é como se fosse uma energia da vida gerada através do oxigênio, que é criada através da respiração, tipo no Demon Slayer, só que ao invés de espadinha e elementozinho, o bagulho é respirar e dar soco, dar murro, dá chute, é isso. Mas o Ramon, ele é principalmente uma energia curativa, e eles usam isso em combate de uma forma muito criativa. É meio confuso o Ramon, mas é um poder legal, eu gosto. Como o Ramon é uma energia da vida que é muito comparada à energia do sol, é o principal ponto fraco dos mortos-vivos, ou seja, é o ponto fraco daqueles que usam a máscara de pedra. E bem, a história do Zeppeli é que foi ele que desenterrou a máscara de pedra décadas atrás. E durante a viagem de navio, o seu pai o usou por acidente, o que fez com que ele matasse toda a tripulação, e no final o Zeppeli foi o único sobrevivente. E depois desse incidente, ele jurou destruir a máscara de pedra, e para isso ele viajou o mundo e aprendeu sobre o Ramon, e treinou no Oriente por anos, até chegar à mansão Joestar. E agora ele vai treinar o Jojo, que inclusive tem um potencial foda pro Ramon, e que aprende muito rápido. É o poder do protagonista, né? Enquanto o Jojo treinava, o Dio arrumou um castelo e até mesmo um capanga. E sim, o brother dele é o Jack Stripador, pois no anime eles cortam muita coisa, inclusive o Dio falando que admirava ele por ele viver a vida dele. Pois é, e aqui a gente tem uma sequência muito bizarra que foi cortada no anime, pois no caminho eles entram com uma carruagem num túnel, e o Jack corta a cabeça dos cavalos e coloca uma das cabeças no homem que dirigia a carruagem, e o maluco simplesmente se esconde no corpo de um dos cavalos, só porque sim. E no anime ele só corta a cabeça de todo mundo e só isso. Aqui ele faz todo esse showzinho bizarro. E bem, quem vai lutar com ele é o Zé, inclusive enquanto ele segura uma taça de vinho, e ele dá um couro no maluco sem derramar uma só gota, e ele também derrete a cara dele, que o bicho é feio que só, puta que pariu. E agora é a vez de Jojo acabar com ele, segurando a mesma taça de vinho. E se ele derramar uma só gota, o Zeppeli vai parar de treinar ele. E essa parte é literalmente só um treinamento pra mostrar pro Jojo como que ele poderia usar o Ramon em objetos, pois ele consegue derrotar o Jack que estava escondido atrás de uma parede, usando o Ramon. E a cada dia o Jojo fica mais foda no Ramon. E agora a história vai ser derrotar os capangas, vampiros, zumbis do Dio até chegar nele, o boss final do rolê. E é da hora que o Dio é o vampiro que mais tem poderes, e você vai perceber isso ao decorrer dessa história. Por sinal, ele também consegue hipnotizar as suas vítimas, pois é o que ele faz com um garotinho Poco, que rouba a bagagem do Speedwagon, atraindo os nossos heróis para uma armadilha. E o Dio mais uma vez queria só mostrar pro Jojo, pois o Zeppeli chama ele pro X1. No primeiro golpe do Zeppeli, ele congela o próprio braço, e a sacada do Dio aqui é congelar a própria corrente sanguínea pro Ramon não conseguir se propagar pelo corpo dele, e no processo ele também acaba congelando o Zeppeli. Detalhe que o Jojo também entra no meio da briga, e literalmente eles estão trocando porrada no ar, voando na moral mesmo. Porém logo o Dio vaza e deixa mais uma dupla de figurões pra resolver o BO. Eu acho legal pensar que o Dio ele ficou tipo, porra, eu posso congelar o meu corpo, e se eu fizer isso eu vou cancelar o Ramon. Vou lá mostrar pro bobalhão do Jojo que o poder dele é inútil. Detalhe
Detalhe pro Speedwagon descongelando o braço do Zeppelin no seu abdômen tanquinho gostoso. Enquanto isso, Jojo luta contra o Tarkus e o Buford, dois soldados do ano de 1595. Pois é, o Dio consegue ressuscitar cadáveres pelo visto. E resumidamente, resumindo, o mangá conta que houve um embate de duas rainhas, a rainha Elizabeth I e a Mary Stuart. E o Tarkus e o Belford eram seguidores da Mary Stuart, mas que ela acabou sendo capturada e a rainha Elizabeth fez um acordo com eles, que entreguem e eu liberto ela. E eles se entregaram felizes, porém descobriram a verdade na hora de suas execuções, vendo a cabeça da própria Mary Stuart decapitada. E bem, eles morreram amaldiçoando a Elizabeth. E essas lutas funcionam muito bem para mostrar melhor como funciona o Ramon em combate. E o primeiro a sair na mão com Jonathan será o Belfort, o guerreiro cabeludo que usa o cabelo para absorver sangue e dar espadada também. E essa luta é legal porque ela vai para debaixo d'água. E o Jojo dá uma aula de geologia aqui sobre carvão e pulsões de ar. E ele dá uma respirada debaixo d'água e consegue usar o Ramon para mandar um golpe super fodão debaixo d'água que manda o cara voando para longe. Mas ele usa os seus cabelos cebosos que sugam sangue outra vez. Porém, quando ele vai atacar o Jojo com a espada dele, ele consegue chutar a lâmina, passando uma onda Ramon por ela e ferindo o desgraçadão, e dando brecha para uma enxurrada de golpes do Jojo. E o Ramon meio que despertou a alma dele. Ele agradece por ter conhecido e lutado com o Jonathan. E como agradecimento, ele dá a sua espada a ele, a Lucky, que significa sorte. Porém, ele faz um P com seu sangue, transformando em Pluck, que significa coragem. Porém, agora é a vez do Tarkus lutar. E esse cuzão aqui é ruim, tá? Ele literalmente pega dois manos que estavam ali fazendo merda e espreme igual uma laranja pra beber o sangue deles. Puta cena feia. Mas o da hora é o Jojo e o Zeppelin usando o Ramon pra fazer um planador de folhas. Porém, é durante a planação que o Zeppelin lembra da profecia do seu mestre Tom Petty, que era sobre a sua morte. E quando eles pousam nas antigas ruínas onde guerreiros treinavam, o Jojo fica preso em uma sala com Tarkus. E ele consegue acorrentar Jojo pelo pescoço em uma espécie de jogo onde ambos ficam acorrentados pelo pescoço e ganha quem arrancar a cabeça do outro. E o Speedwagon e o Zeppelin e o garotinho Poco estão apenas observando de fora, desesperados, até que o Poco cria coragem e consegue entrar por uma abertura na parede. E depois de levar uma bica do Tarkus, ele consegue abrir a porta. E é aqui que o Zeppelin se depara com a exata profecia de seu mestre. Em uma sala secreta, infestada com o cheiro da morte, um jovem garoto abrirá a porta para libertar um jovem leão ao seu futuro. Se atirará fogo em seus ferimentos e depois morrerá dolorosamente. E é depois de tentar desesperadamente proteger Jojo que ele morre dolorosamente, cortado ao meio pelas correntes. Porém, antes de finalmente morrer, ele transfere toda a sua energia vital, todo o seu Ramon para o Jojo. E com poucos golpes cheios de masculinidade, ele derrota o Tarkus. E eu adoro a breguice que Jojo faz, que sempre que um personagem importante morre, ele aparece no céu, nas estrelas. Muito emocionante, não tem jeito. Mas nosso herói não tem tempo pro luto. Tudo o que resta é seguir em frente ao covil do vilão. Afinal de contas, tudo isso é culpa do loirão aqui. Porém, durante o caminho, a gente fica sabendo que o Zeppelin tinha mandado uma carta ao seu mestre, assim que descobriu o paradeiro da máscara de pedra. E agora o Jojo tem aliados, incluindo esse cara aqui que tem um golpe que abre as pernas, e o próprio mestre Tom Petty, o mesmo que fez a profecia. E eu acredito fielmente que nessa cena aqui ele viu a morte do Jojo. E também tem outro carinha aqui chamado Strazio. E guarda bem esse nome, porque o Strazio ele vai dar trabalho no futuro. E detalhe pro Jill transformando uma mãe com um bebê de colo em zumbi e ela comendo o próprio filho bizarramente. E é sério, eu não sei que porra é essa. É muito esquisito
acho que quimeras que o Dio criou. Enfim, chegando no castelo, o Jojo luta com um cara que sai cobras da sua cabeça, uma espécie de medusa bizarra. E é legal que o Jojo consegue expelir o veneno das cobras que picaram ele usando o Ramon, mas esse cara é pouca bosta e ele morre devorado pelas próprias cobras. Enfim, agora o embate final, Cavaleiro Honrado versus o loirinho afetado, mas não antes do cara que tem um golpe que abre as pernas chegar e morrer ridiculosamente pro Dio. Porém, esse cara aqui, ele até que foi importante, porque ele mostrou uma forma de derrotar o Dio, pois nos seus últimos momentos ele lançou uma rosa infundida com Ramon, que feriu o olho do Dio, o que deixa o Dio extremamente puto, e ele não vai mais dar mole. E lembra da espada do Belfort? É hora de usar ela. E a estratégia do Jojo é encher a espada de Ramon e picotar o Dio. E por incrível que pareça, ele literalmente picota o Dio todo. Mas como coisa ruim não morre, o Ramon acabou não funfando, pois ele conseguiu congelar a espada. E a forma que o Jonathan encontra de derrotar o Dio, literalmente tacar fogo em suas luvas e esmurrar o maldito usando Ramon e fogo. E ele literalmente abre um rombo no peito do Dio. E ele joga o Dio da varanda do castelo. E como ato desesperado, o desgraçado expele sua essência vampírica pelos olhos e consegue atingir o Jonathan. E sim, isso mesmo. Ele solta raio laser pelos olhos. Enquanto o Dio caía do castelo, ele consegue cortar sua própria cabeça fora. E ele consegue sobreviver somente como uma cabeça decepada. Muito foda. Mas o Jonathan não sabia disso. E anos se passam e os heróis venceram. A máscara de pedra foi destruída e o Jojo se casa com a Erina. E o Speedwagon continua como um fã número 1 do homem. Porém, é durante uma viagem de navio do casal que o Dio planejou sua vingança. Ele se esconde no navio em um caixão blindado, clássico de um vampiro. Porém, o Jojo descobre, mas o Dio consegue surpreender ele e atingir a sua garganta com seu raio laser, incapacitando o Jonathan de usar o Ramon. E a briga vai continuando com todos os passageiros do navio agora transformados em zumbi. E o plano do Jonathan é explodir o navio e levar o Dio junto com ele. Mas o navio ainda tem sobreviventes, Erina e um bebê. E como seu último ato de coragem, ele se sacrifica no navio enquanto sua esposa e o bebê de uma desconhecida sobrevivem usando o caixão daquele que causou tanto mal aos Joestar e ao mundo. E com o seu irmão de criação extremamente psicopata em seus braços, que o Jonathan morre, honrado e com um sorriso em seu rosto, desejando que a mulher que ele tanto amou seja feliz. Esse é o fim da novela mexicana que é Jojo Bizarre Adventures Phantom Blood. E bem, foi muito divertido rever o início da história de Jojo, tá ligado? E muita coisa que é presente na parte 1 de Jojo só vai melhorar nas partes futuras. Toda essa originalidade e criatividade que o Araki tem pra escrever personagens e os confrontos da série tá presente desde o primeiro volume de Jojo. Porém, eu acho que o Ramon vai ser explorado mesmo e ter 100% do seu potencial extraído na parte 2 de Jojo, a Battle Tendency. Porque o protagonista da parte 2 tem algo que o Jonathan não tinha, bicho, que é a malandragem, mano. Enfim, se fosse para recomendar uma forma de consumir Jojo, eu recomendaria a versão colorida do mangá, que infelizmente não existe em mídia física, porque eu acho que é feito por fã. E se fosse para falar uma coisa ruim da parte 1 de Jojo, eu diria que tudo acontece muito rápido e não tem tanto desenvolvimento de alguns personagens. O personagem que mais tem desenvolvimento eu acho que foi o Zeppelin, que praticamente ele apareceu por uns capítulos e morreu. Coitado do Zeppelin. Mas mesmo assim a parte 1 funciona e eu acho ela muito divertida e nostálgica pra mim. Apesar de não ter lido na década de 80, eu li muito Jojo durante a minha adolescência, tá ligado? E é uma obra que eu tenho muito carinho. E apesar dos muitos furos de roteiro que Jojo tem, não deixa de ser uma obra boa, porque Jojo tem tantas outras qualidades que a narrativa acaba ficando de lado. E o que é estranho por uma história
história que você tá lendo ou assistindo. E por mais que todo mundo faça referência a Jojo, não existe nada igual a Jojo, tá ligado? É simplesmente bom. Se inscreve aí e deixa o like, porque ainda vai ter muitas moças gulosas e homens gostosos nesse canal. E leiam Jojo, o bagulho é muito bom.